Ontem aconteceu a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior e essa edição teve uma peculiaridade. Muitas das vezes foi dito que essa edição foi uma edição mais discreta e algumas pessoas tiveram essa percepção de que não foi uma edição da Copa São Paulo que teve muita visibilidade, que as pessoas comentaram muito e tudo mais. Só que para a gente poder chegar nessa conclusão, eu acho que a gente precisa entender quais motivos que as pessoas colocam para essa ser uma Copa São Paulo discreta. E aí é isso que eu queria analisar hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao Imparcial Futebol Clube. Meu nome é Bernardo, peço que você deixe seu like, sua inscrição, que você compartilhe esse vídeo e que você assista até o final. E hoje vamos falar de Copa São Paulo. Eu estou num cenário diferente porque eu estou de férias, mas como diria o saudoso Arlindo Cruz, o show tem que continuar. Então vamos falar de Copa São Paulo. O portal UOL, ele colocou antes da final, na sua página da internet, uma reportagem falando de alguns motivos dessa Copa ser dita como uma copinha discreta, como algo que ficou escondido. E aí eu trouxe aqui esses motivos e aí a gente vai entender se esses motivos eles são realmente cabíveis para essa tese, né? O primeiro motivo que eles colocaram é o fato da Rede Globo não estar transmitindo a copinha, o que não acontecia desde 1999. E aí, no lugar da Globo, quem transmitiu a copinha na televisão foi a Record. E quem transmitiu no YouTube foi a Cazé TV e o canal X Sports, que também tem em TV por assinatura, que eu saiba. Não vou lembrar se tem também por TV aberta, mas tem TV por assinatura e também tem no YouTube. E eu trouxe aqui alguns dados. Na final que teve de São Paulo e Cruzeiro, a Cazé TV chegou a quase 5 milhões de visualizações na transmissão. E no X Sport chegou a 1,3 milhão de visualizações. E é interessante a gente notar que no caso da X Sports, as 10 transmissões que foram mais vistas foram de jogos da Copinha. E tiveram transmissões com 2 milhões, com 2,7 milhões, com 1,5 milhão de visualizações. Além disso, na Cazé TV, a média de público de visualizações em jogos da Copinha, principalmente nas fases mais decisivas do campeonato, foram essas de 2 milhões, de 1,5 milhão. Alguns jogos ultrapassaram 3 milhões. Jogos de fase de grupos, alguns passaram de 500 mil, mas outros não passaram. Geralmente os jogos que envolvem times de maior expressão são jogos que têm mais visualizações, como por exemplo, teve um jogo do Palmeiras na fase de grupos que teve 1 milhão de visualizações. Enquanto isso, teve um jogo do Guarani que, se eu não estiver enganado, não passou de 500 mil visualizações. Então você tem essas nuances, mas não dá para dizer que o campeonato teve pouca visibilidade. O campeonato ele teve uma visibilidade muito porque a Cazé TV e outros canais do YouTube eles têm crescido e têm expandido a sua marca. Mas você não ter uma Globo transmitindo o seu campeonato, você acaba perdendo um público muito específico, que é um público que não tem acesso a onde que vai passar o jogo, se o jogo vai passar na Cazé TV, se o jogo vai passar em tal lugar. Ele geralmente vai ligando a Globo e o que estiver passando ele vai assistir. É uma fatia que ainda não é uma fatia pequena dentro do cenário brasileiro, mas é uma fatia que tem diminuído. E aí acaba que com essa fatia diminuindo, a Globo acaba perdendo seu espaço. Só que falar que a Globo perde o espaço é uma situação meio hiperbólica, porque, cara, nós estamos falando da maior rede de televisão do país e uma das maiores do mundo. É algo muito grande para falar que a Globo tá perdendo espaço, sabe? E acho que a Globo também percebeu isso, por isso que existe a GTV. Mas
Inclusive até a Globo alcança lugares que a Cazé TV e a X Sports não alcançam. Então você não ter uma emissora igual a Globo, você perde um pouco de visibilidade, mas não acho que tenha sido um prejuízo tão grande nesse caso da Copinha. O segundo caso é a antecipação do calendário. E aí, eu vi um comentário dizendo o seguinte, que a Copinha era a cura para a abstinência de futebol brasileiro. E se você for olhar no calendário que começa no final de janeiro, quando a Copinha já terminou, isso é muito verdade. Quando você tem um calendário que começa mais tarde, quando você tem um calendário profissional que não é tão apertado, acaba que a Copinha fica como opção de assistir o futebol brasileiro e as pessoas acompanham a Copinha por conta de ser um pedaço de futebol brasileiro, uma abstinência, né, do nosso vício por futebol brasileiro. Só que agora você vai ter campeonatos que começam na segunda semana de janeiro, como por exemplo o Campeonato Paulista, que começou no dia 11, como por exemplo no Campeonato Carioca, que também começou na segunda semana de janeiro. Então esse calendário antecipado tira o interesse das pessoas pela Copinha, por eles acabarem preferindo ver o time profissional do que o time de base. Muitas das pessoas que assistiam a Copinha porque o time profissional não estava jogando, e aí que tem um time da base para ver, então vai ver o time da base. Lógico que a maior parte das pessoas que assistem a Copinha assistem porque quer acompanhar os times de base, mas existe também uma fatia que acompanha só porque é o que está passando, e você perde essa galera. Não acho que seja uma questão tão grande, mas é uma questão que pesa. Inclusive, o calendário antecipado é algo que pode ser aplicado no próximo ponto, que são as joias da base que estão subindo para o profissional mais cedo. Hoje em dia, os jogadores da base vêm subindo para o profissional cada dia mais cedo, e acaba sendo atrativo jogar mais algumas partidas contra times profissionais, que são partidas que são mais disputadas, contra outros times da base, e acaba que o jovem vai optar pelo jogo profissional do que pela base, além da experiência, e além de que você vai ter mais visibilidade jogando no profissional do que jogando na base, porque talvez o torcedor médio, talvez o olheiro, talvez essas pessoas não vejam tantos jogos da base, mas com certeza esse cara vai ver o jogo do profissional. Então é muito melhor você se destacar no profissional do que você se destacar simplesmente na base. Igual, por exemplo, o Botafogo. O Botafogo jogou 2 partidas de Carioca. Essas 2 partidas de Carioca, usando a base, foram bem mais televisionadas do que talvez as partidas de Carioca. De Carioca, não, desculpa, da Copinha, né? Então, se você for parar para analisar, além disso, né, são times que são mais bem preparados, porque, querendo ou não, um time profissional ele é bem mais preparado do que um time sub-20. Então, Bernardo, o Botafogo só jogou contra o Sampaio e contra a Portuguesa. Mas, querendo ou não, times profissionais são mais bem preparados do que o time de base. Então, esses jogadores acabam pegando mais experiência, acabam pegando mais corpo, acabam pegando mais cancha para jogarem melhor. E aí você tem, por exemplo, o Botafogo Sub-20, que jogou contra a Águia de Marabá, contra o Estrela de Março, contra o Taubaté, contra o São José, contra o Itaquá. São times sub-20 que, com todo respeito, eu não vejo tanta relevância. Talvez o São José, talvez o Taubaté, mas a Águia de Marabá, sabe, não é um time que aparece muito. Estrela de Março é um time que, se eu não me engano, não lembro se ele era do Campeonato Baiano ou se ele era da segunda divisão do Paulista. Eu acho que era do Campeonato Baiano. Mas, sabe, não é um time que aparece. Quem vai assistir Botafogo e Estrela de Março, sabe? É um jogo que, querendo ou não é tão relevante. Me desculpe aí os jogadores do Estrela de Março, mas é verdade.
Você não vai ter um Botafogo Estrela de Março que vai ser amplamente televisionado. E isso fora outros times, por exemplo, o Cruzeiro, que caiu muito cedo, como por exemplo, né, o Palmeiras, que caiu aí nas quartas de final, o Corinthians, que caiu também muito cedo. E aí acaba que essas coisas elas são menos atrativas do que talvez jogar dois, três jogos aí de um campeonato estadual, onde você pode se destacar e até ganhar uma rotatividade no time profissional. Próxima pauta é a queda precoce de times tradicionais. Esse motivo ele é bem explicativo. Se um time tradicional sai do torneio, ele naturalmente perde a visibilidade, porque você vai perder uma boa parte da torcida do time. Por exemplo, o Flamengo não participou, e eu tenho certeza que a maioria dos flamenguistas não viram a copinha. O Corinthians caiu na segunda fase, e aí vários torcedores corintianos deixaram de assistir a segunda fase. O Santos caiu nas oitavas, o Palmeiras caiu nas quartas, e acaba que essas quedas elas fazem com que os torcedores dos respectivos times deixem de ver o torneio. Então você acaba perdendo um pouco dessa visibilidade. E por último, a quantidade de jogos da base que podem ser vistos aumentou. Hoje em dia, os próprios clubes transmitem os jogos de base, principalmente jogos mais decisivos. E o que eu interpretei segundo o UOL é que isso deixa de ser atrativo para a copinha, o que eu não acho. Eu acho que quem acompanha jogos da base também acompanha a copinha, muito pela tradição da copinha, muito para acompanhar os jogadores da base. E acaba que quem acompanha, não são tantas pessoas assim que acompanham jogos sub-20, mas aqueles que acompanham tudo do sub-20, conhecem tudo do sub-20, conhecem os jogadores, conhecem os melhores jogadores, conhecem aqueles que podem surpreender no profissional. Então, e essas pessoas elas naturalmente vão assistir a copinha para acompanhar esses jogadores. Então, concluindo, eu não acho que a copinha tenha perdido uma visibilidade significativa. É claro que quando você tem alguns dos seus jogadores subindo para o profissional, quando você tem um calendário mais apertado, quando você tem a principal emissora que transmitia a copinha não participando, você perde visibilidade, mas não acho que tenha sido uma perca significativa. Você ainda tem muitos destaques na copinha, você tem uma mídia de emissão que está se expandindo e você tem uma base, querendo ou não, muito fiel por conta de ser um torneio tradicional, sabe? E essas pessoas elas acabam acompanhando os próprios times, não só no profissional, mas também na base. E considerando também a base, vão acompanhar a copinha. Então essa é a minha opinião. Eu não acho que a copinha tenha perdido a sua relevância. A copinha ainda é bastante relevante. Tanto que, por exemplo, alguns jogadores como o Endrick, como o Estevão, como, pegando um pouco mais atrás, o Paquetá, o Vini Júnior, jogadores que jogaram a copinha e que hoje se destacam, né? Mas eu queria ouvir sua opinião, o que você acha? Se você gostou, deixa seu like. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você não gostou, comenta aí embaixo o que você achou. Se você acha que a copinha perdeu a relevância, vamos conversar. E é isso, pessoal. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Eu vou indo lá. Uma boa semana para vocês e que Deus abençoe vocês.